Olá, tudo bem? Hoje o tema desse vídeo vai ser sobre força de atrito, um assunto muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Se você sabe onde quer chegar, melhor preparar o caminho, então vem comigo, vamos juntos até a tua aprovação. Olha só, força de atrito. Professor, mas eu sempre pensei que a força de atrito é contrária ao movimento. Muito bem. Então assim, se tu pensa desta forma, é melhor a gente avançar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema aqui, que é super interessante. Então vejam bem, aqui faço um convite para a gente brincar um pouquinho com um simulador que eu escolhi aqui falando sobre esse tema. Repare então, nós vamos aplicar algumas forças, alguns valores sobre força sobre essa caixa aqui, tá? Existe então uma rugosidade entre as superfícies da caixa e o chão, e a gente vai começar a analisar o valor da força que eu vou fazer. Tá? Então aqui eu vou conseguir selecionar alguns valores, acompanha comigo. Então aqui eu coloquei meu bonequinho fazendo uma força de 50 newtons, mas essa caixa não se moveu. Primeiro detalhe, muita gente acha assim nessa pergunta, se eu te perguntasse qual o valor da força de atrito, talvez tu pensa, é 50 ou mais. Esse problema do ou mais eu entendo, mas não está certo. Por que não pode ser mais que 50? Imagina a seguinte situação. Eu faço uma força de 50 newtons para cá e eu tenho uma FAT, por exemplo, de 60. O que aconteceria? Mas eu estou fazendo uma força de 50 para lá e uma força de 60 existe para cá. Então vai existir uma força resultante de 10 newtons, né? 50 e o 60, 10 newtons para cá. Olha que estranho. Eu estaria fazendo uma força para cá e a caixa se moveria ao contrário. Por isso que essa força contrária não pode ser maior. Nessa situação, se eu faço uma força de 50 e a caixa continua parada, então tem que ter uma força de 50 para anular aquela minha ação. Entende? Tá, professor, e se eu aumentar ainda mais? Passei para 100 newtons. Notei que a caixa continua não se movendo. Até coloquei aqui um reloginho aqui para a gente ver se essa velocidade muda ou não. Tá? E aí eu percebo que fiz uma força de 100 e ainda não foi suficiente para mover essa caixa. Primeira conclusão. Então quer dizer que essa força de atrito aqui, ela varia o seu valor? Varia. Tanto é que quando eu faço uma força de 0, não tem força de atrito nenhuma. Fiz uma força de 50, a FAT foi para 50. Fiz uma força de 100, foi para 100. Então, grande detalhe, essa força de atrito aqui, enquanto a caixa não se movimenta sobre a superfície, ela varia conforme a força que eu aplico. Beleza? Muito bem. E o primeiro detalhe, né? Essa força de atrito, como é que eu posso dizer que ela é contrária ao movimento se não tem movimento? Professor, então vamos melhorar um pouquinho. Essa força de atrito ela é contrária à tendência do movimento. Por isso que eu estou fazendo uma força para lá, eu estou tendendo a movimentar essa caixa para lá. Por isso que a FAT é contrária à tendência do movimento. Muito bem. Agora vamos lá, vou fazendo forças, estou aumentando aqui. Botei 113, botei 120 e nada de se mover. Mais um pouco. Botei 125, nada de se mover. Repara. Vamos lá, 126, não. 127, não. 128, não. Que rufem os tambores. 128 newtons, a FAT é 128. Agora, para tudo. Eu fiz uma força maior que o 128, ou seja, 129, e começou a aumentar a velocidade. Beleza, então quer dizer que agora eu tenho uma força de atrito cinético, porque essas superfícies estão deslizando. Beleza. Agora, lembra, né? Eu tive que fazer uma força maior que 128 para manter em movimento. A grande pergunta, e se eu fizesse agora uma força menor que 128? Por exemplo, 125, será que ele começaria a parar? Eu vou botar aqui, 125. 125. Olha aqui, a velocidade continua aumentando. Para tudo. Deixa eu fazer uma força de 100 newtons. Lembra que antes 100 newtons ele nem se movia? 100 newtons. E continua aumentando a velocidade. Para tudo. O que significa? Tu já deve ter ouvido uma frase parecida com isso. É mais fácil tu manter um corpo em movimento do que colocar esse corpo em movimento. Se tu olhou para o valor aqui da força de atrito, tu nota que agora a força de atrito vale 96 newtons. Parei, professor. Antes a força de atrito não valia 128? Tanto é que eu tive que fazer uma força maior que 128 para colocar em movimento. Como é que agora está me dizendo que a força de atrito vale só 96? Primeira diferenciação.
Força de atrito, aquela que a gente estava trabalhando antes de colocar em movimento, que é a força de atrito estático, ela varia de 0 até um valor máximo. E quando eu coloco esta caixa em movimento, essa força de atrito agora não depende mais da força que eu faço. E ela se torna constante e um valor menor do que aquele valor máximo da estática. Lembre, é mais fácil tu manter um corpo em movimento do que colocar ele em movimento. No nosso caso, para a gente colocar em movimento, eu tive que fazer uma força maior que 128 newtons. Agora, só para manter em movimento, eu posso fazer uma força só de 96 e o movimento se perpetua, ok? Claro que agora, então, esta FAT, por ser cinética, tem um valor constante. Note, eu fui mudando a força que eu estava fazendo e o valor da FAT agora não mudou mais. No entanto, agora, nessa situação, se eu fizer uma força menor que a força de atrito, estou fazendo uma força de 46 newtons, a FAT vale 96. Olha o que acontece com a velocidade, vai diminuindo, 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 até parar. Vamos às nossas conclusões, então, com isso daqui. Primeira conclusão, quando a gente está trabalhando com atrito estático, essa força de atrito ela é contrária à tendência do movimento. Eu faço uma força para lá e a tendência é se movimentar para cá. Outra conclusão sobre isso daqui. Essa força de atrito estático ela varia de 0 até um valor máximo. E estes valores eles dependem da força que eu aplico. Beleza? Conclusão 2. Quando a gente trabalha com atrito cinético, é quando as superfícies estão deslizando uma sobre a outra. Essa força de atrito cinético não depende da força que eu aplico. É um valor constante. E este valor é menor do que o valor máximo lá do atrito estático. Por isso, é mais fácil tu manter um corpo em movimento do que para tu colocar esse corpo em movimento. Agora, uma última dica. Olha só, tu deve ter visto, se tu não viu, te faço convite para ver lá no meu Instagram, que esta situação eu falava, afinal de contas, a força de atrito aponta para onde? E eu coloquei essa pessoa caminhando. Muita gente acha que, bom, professor, já que ele está se movendo para cá, então essa força de atrito é contrária ao movimento, então é para lá. Não, porque a gente não pode analisar o corpo em si, a gente tem que analisar onde ocorre a força de atrito, que é entre essas superfícies de contato, ou seja, entre o pé da pessoa e o chão. Então, nessa situação aqui, eu poderia te dizer, vamos supor que essa pessoa está caminhando para cá e aumentando a sua velocidade. Logo, nós temos que a força de atrito, ela é a favor do movimento do corpo. Mas eu te pergunto, essa força de atrito, ela é estática ou cinética? De novo, muita gente confunde. O corpo está se movendo, então é cinética. Não. Tu tem que sempre analisar o que está acontecendo entre o pé e o chão. Nesta situação aqui, olha só. Temos, aqui vamos pensar que é a superfície do chão e aqui o pezinho. O pé vem aqui, encosta e sai. O pé não faz isso aqui, ó. Ele não encosta e desliza. Ele simplesmente encosta e sai. Então o que eu quero dizer é que não existe não há um deslizamento de uma superfície sobre a outra. Quando não há deslizamento, uma pessoa caminhando normalmente, né, só encosta, há uma força de atrito estático. E se ele está aumentando a velocidade, pensem comigo, como é que tu faz isso no teu dia a dia? Professor, eu vou lá, começo a caminhar, mas nem presto muita atenção nessas forças, na força que eu faço com o pé. Então, próxima vez, faça isso. Principalmente assim, aquelas arrancadas, pronto, tu tá parado e começa a aumentar a velocidade rápido. Tu vai notar que se tu for tentar ir muito rápido, às vezes tu começa a patinar, tu acaba deslizando, ou seja, o teu pé ele desliza para trás. Isso é a prova de que o teu pé ele faz uma força no chão para trás. E o chão faz uma força no teu pé para frente. Te pergunto, se o teu pé, se tu for muito rápido, tentar ir muito rápido, teu pé desliza, ele desliza para onde? Desliza para trás. Então há uma tendência desse pé escorregar para trás. Lembra que a força de atrito estático ela é contrária à tendência de escorregar. Beleza? Professor, beleza, entendi. Agora, e se eu estiver diminuindo a velocidade? Tá, se tu estiver diminuindo a velocidade, então tem que ter uma força que faça tu diminuir a velocidade. Então essa força de atrito aqui sobre o teu pé, ela é contrária. Cuidado, não vou mais falar contrária ao movimento, porque o movimento dessa pessoa não me interessa. Me interessa, ela é contrária à tendência desse escorregar do pé. Pensem comigo,
Tô correndo, tô indo muito rápido e eu vou lá e vou frear. Coloco o pé aqui e vou frear. A tendência do meu pé é escorregar para frente. Como a força de atrito aqui é estática, ela é contrária a essa tendência de escorregar. Por isso que ela é para trás. E por fim, tá, professor, então, e se eu não estiver nem aumentando a velocidade nem diminuindo? Eu posso ter rugosidades, mas não existir uma força de atrito no meu pé? Uma força de atrito equivalente, total, resultante? Sim. Porque daí, se não está nem aumentando o valor da velocidade, nem diminuindo, então a força resultante tem que ser zero. Pegando uma situação onde a gente considera o atrito com ar, que é o mais comum, nós temos o peso e a normal, que se anulam. Então, como não tem nenhuma força na horizontal, então não tem que ter a força de atrito aí. Caso houvesse, poderia estar aumentando a velocidade ou diminuindo. E agora, resumindo tudo isso para ti, muito importante, isso daqui. O que é esse gráfico? Professor, mas eu não gosto de gráfico. Tá, mas olha aqui um gráfico, ele faz um resumão de toda uma parte teórica. O legal daqui, vamos dividir em duas partes. A parte onde não há um deslizamento de uma superfície sobre a outra, tá? E onde há deslizamento. O que eu quero fazer essa operação? Onde há uma força de atrito estática e uma força de atrito cinética. E aí tu repara, obviamente, que a força de atrito, ela varia na situação estática. Aquilo que a gente fez lá no simulador varia de 0 até um valor máximo. Já a força de atrito cinética, ela é uma constante. Tá, professor, e aí eu lembro lá de algumas fórmulas, que é μ vezes a normal. Exato. Então, quando a gente está trabalhando com a FAT cinética, a nossa FAT pode ser calculada assim, μ vezes a força normal. Tá, professor, mas essa fórmula também não serve para cá? Cuidado. Esta fórmula, ela funciona para toda a parte cinética e funciona somente para este ponto aqui, quando a gente está trabalhando com a FAT estática. Então, assim, esta parte, fala lá, dá um coeficiente de atrito cinético. Coloca o μ cinético e encontra a FAT cinética. Quando está falando do μ estático, que é o coeficiente de atrito estático, esta fórmula funciona só para este ponto aqui. Então, atenção, este ponto aqui é a nossa FAT estática máxima. E aí vale para o μ estático em vez da força normal. Todos esses valores aqui dependem da força que eu vou aplicar. Ok? Muito bem, gente. Espero que tenha gostado então desse vídeo, tenha entendido e caso tenha ficado alguma dúvida, posta aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.